Muitas pessoas são fissuradas por lendas urbanas porque elas afloram o nosso imaginário, né? Não só na nossa infância, mas também ali naquela nossa fase de adolescente. E todas essas histórias definitivamente causam um grande marco na nossa vida, na nossa memória. Afinal de contas, quem nunca teve receio de ir no banheiro da escola por medo da loira do banheiro? O pessoal ali dos anos 80, 90 sabe muito bem do que eu tô falando. Ou de passar na frente de um terreno baldio e dar de cara com o chupacabra. Nesse vídeo eu vou te contar como uma lenda urbana nascida nos Estados Unidos em 2019 acabou se tornando um dos filmes mais rentáveis da produtora A24 já na semana de estreia nos cinemas. E como isso transformou o Kenny Parsons no diretor mais novinho do cenário do audiovisual. Nós vamos conversar aqui sobre o filme Backrooms, sobre toda essa lenda urbana por trás dessa história e como Kenny Parsons conseguiu fazer com que esses curtas-metragens tornassem a sua experiência de assistir o filme muito melhor e muito mais divertida. E se por um acaso você não entendeu alguma coisa do filme, fica por aqui que eu vou tentar dar o meu melhor para mostrar para você alguma coisa que talvez você tenha deixado passar. E se você ainda não assistiu o filme, não se preocupe, porque no exato momento que eu for começar a soltar um monte de spoiler aqui, eu vou sinalizar para você poder pular. Backrooms, a lenda urbana. Em 2019, lá no 4chan, um site fórum, tipo esses Reddit da vida, sabe? Um cara ele postou uma foto de um escritório vazio, bem cafona, com o seguinte texto. Vou pegar aqui para ler para vocês. Se você não tomar cuidado e sair da realidade nas áreas erradas, você vai acabar nos backrooms, onde não há nada além do fedor de carpete velho e úmido, a loucura do amarelo monocromático, o ruído do fundo infinito das luzes fluorescentes com o máximo de zumbido e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Salve-se se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza você vai ouvir. Pronto, isso foi o suficiente para essa história tomar assim proporções absurdas. Essa história ela não rendeu muito aqui no Brasil como essa história da loira do banheiro rendeu por aqui, mas lá nos Estados Unidos ela rendeu e foi muito. E todo esse conceito por trás dos backrooms tem como característica principal o espaço liminar, que nada mais é que lugares comuns ou de grande movimento que, ao estarem vazios e silenciosos, transmite uma sensação de irrealidade, nostalgia ou desconforto, ou tudo isso ao mesmo tempo. A casa do meu pai, por exemplo, onde eu vivi por anos, ela sempre me causou esse tipo de desconforto. Tanto é que, às vezes que eu acordava de madrugada para tomar uma água ou ir no banheiro, nossa, era um parto, eu morria de medo. E se a gente for parar para analisar, tem muitos filmes, séries e jogos que usam exatamente esses espaços liminares para causar esse desconforto na gente. Tem o Ruptura, por exemplo, a série da Apple TV, que, para causar o desconforto em um ambiente estéreo, usa muito o artifício dos espaços liminares. O clássico Iluminado também, com aquele garoto andando na sua bicicletinha pelos corredores do hotel. E o jogo PT e toda aquela repetição dos corredores de uma casa meio macabra. Mas quem foi o responsável mesmo por popularizar os backrooms nos Estados Unidos foi um garotinho de 16 anos que tinha só 2 programas de edição no seu computador e um grande sonho: os curtas no Kane Pixels. Em 2022, o Kenny Parsons, um até então estudante do ensino médio, ele passou suas férias de verão enfiado com a cara no seu computador, colocando no Blender e no After Effects tudo o que veio na sua cabeça sobre a história dos backrooms. E ele foi postando devagarinho no YouTube esses 22 episódios dessa série que foi brotando na sua cabeça. E ele nem imaginava que, em seus 20 anos, esse projeto super despretensioso lhe renderia um baita empregão remunerado. E o que você vê nessa série de curtas do Kane Pixels não é só uma história sobre os backrooms, mas também uma história de ficção científica muito bem elaborada, principalmente, mais uma vez, por se tratar de um garoto de 16 anos. Pensar que essa ideia saiu da cabeça de um adolescente faz a minha própria cabeça explodir. E os pais dele também morrerem de orgulho, né?
Nos curtas de Kane Pixels, uma série de pessoas são dadas como desaparecidas após um incidente causado por uma fábrica de máquinas de ressonância magnética. Essas pessoas em diferentes lugares caem nos backrooms, um conjunto de espaços liminares esquisitíssimos que, agora você bem sabe, foram inspirados naquela foto postada no 4chan. E nesses pequenos vídeos, o Kane vai contando não só como essas pessoas vão parar lá, mas também todo o processo de pesquisa que a Async, empresa causadora do incidente, realiza para descobrir como surgiram esses backrooms. A ambientação dos anos 1990 foi uma escolha certeira para que as filmagens tivessem o efeito estático dos filmes VHS da época, porque assim o não realismo das imagens criadas no Blender e no After Effects não ficariam tão aparentes. Outros recursos utilizados por Kane também para disfarçar essas imperfeições foi colocar os funcionários da operação em macacões e máscaras, e também utilizar essas câmeras de segurança em momentos bem específicos. Muitos dos episódios seguem uma estética bastante semelhante desses vídeos experimentais que estamos acostumados a ver em museus, sabe? Fato esse que mais uma vez me impressiona bastante por se tratar de um garoto de 16 anos que criou tudo isso. E Kane diz que suas inspirações para o roteiro foram histórias de ficção científicas como o jogo Portal e a série Mr. Robot. É muito curiosa a narrativa desses curtas porque ela não segue um padrão que faz a gente se acostumar com a história. Ela é contada em fatias não padronizadas. Uma hora um episódio tem 2 minutos, outro tem 40 segundos, outro tem 45 minutos. Uma hora ele capricha naquelas cenas de terror nos backrooms com seus jump scares, e outra hora ele tá contando sobre um experimento científico com um embasamento científico totalmente aleatório e fora daquele contexto do terror. Principalmente nos momentos em que os funcionários da Async estão ali explorando as salas. E enquanto assistia, eu senti que essas pausas científicas elas foram fundamentais para dar uma maneirada ali no clima de tensão da história. Porque tinha horas que eu realmente sentia assim, um ataque de ansiedade de assistir aquilo. Principalmente no penúltimo episódio, que é o de 45 minutos. E assistir esses curtas, seja antes ou depois de você assistir o filme, eleva a experiência de assistir o filme a um outro patamar, que assim, indescritível. E é por isso que o filme começa exatamente onde os curtas terminam. Backrooms, o filme. Com o grandiosíssimo sucesso dos curtas-metragens no YouTube, o Kine Parsons ele recebeu aquela tão sonhada ligação da A24 para transformar o seu pequeno projeto em um grandioso longa-metragem. Backrooms não só se transformou num filme, mas também como o filme de maior arrecadação em sua estreia da A24, batendo o Guerra Civil, que foi o recorde anterior da produtora. Nessa história, nós somos apresentados ao Clark, um arquiteto dono de uma loja de móveis que encontra no porão da sua loja um portal para os backrooms. Ele então decide explorar o lugar até que muitas coisas começam a se tornar um impeditivo para isso. Ele então avisa sua terapeuta, a Mary, e após notar o seu desaparecimento, a Mary ela vai atrás do Clark para a gente ter um pouco mais de história. O filme ele conta muito mais como experiência sensorial do que aquelas narrativas padrões que te entregam um roteiro mastigado e explicações lógicas. A pretensão dele é instigar a sua imaginação e despertar sua atenção plena aos detalhes, porque são eles que vão fazer toda a diferença no filme. A ideia do longa expande a mitologia da série do YouTube e transforma esse conceito em uma narrativa de horror psicológico, fugindo um pouco da ficção científica. Enquanto a Mary avança pelo labirinto em busca de Clark, ela percebe que aqueles espaços refletem traumas, memórias e estados mentais não só do seu paciente, mas dela mesma. Os backrooms pegam essa sensação e a transformam em horror. O medo não surge apenas de monstros, mas da estranha familiaridade do cenário. Você sente que já esteve ali, mas não consegue se lembrar quando. Essa mistura de reconhecimento e estranhamento produz uma sensação semelhante ao conceito freudiano do inquietante. O Parsons também descreve que seus personagens têm grande influência sobre o seu estado psíquico, pois tanto Clark quanto a Mary são pessoas solitárias, que sofrem um certo isolamento social e desconexão emocional. Para contar essa história, a A24 transformou o projeto no Blender de Parsons em um cenário real de 30 mil pés quadrados, que até algumas pessoas da equipe se perderam durante as filmagens. A localização da imagem original, que modernizou o conceito dos backrooms, foi atribuída em 2024 a uma antiga loja de móveis em Wisconsin. E por isso que no filme eles utilizaram também uma loja de móveis como portal.
O título em português do filme no Brasil, ele já traz aí todo um contexto sobre o conceito do filme. O título em português é Um Não Lugar, fazendo referência ao neologismo homônimo cunhado pelo antropólogo francês Marc Audret, para se referir a espaços antropológicos de transitoriedade. Você sabe o que é isso? Onde os seres humanos permanecem anônimos e que não têm significado suficiente para serem considerados como lugares em sua definição antropológica. Como, por exemplo, a gente tem aqueles lugares proibidos em rodovias e túneis, quartos de hotel, aeroportos e shopping centers. Atenção aos spoilers! Se você ainda não assistiu o filme e não quer tomar spoilers, é hora de dar tchau, mas antes guarde bem aqui a minutagem desse momento para você voltar aqui quando você assistir o filme para a gente continuar esse papo. Uma clara definição que a gente tem que levar em consideração em Backrooms é o apelo psicológico que ele tem em todo o filme. E isso fica registrado em todos os momentos de fragilidade dos nossos personagens centrais, a Mary e o Clark. A cena inicial da Mary assistindo a casa onde morou na infância sendo demolida causa um impacto tremendo de forma silenciosa, a ponto dela reviver esse momento dentro dos backrooms. O Clark, por sua vez, ele se vê diante da bagunça que é a sua vida tumultuada por um divórcio não amigável e sua vida não definida. Explorar esses não lugares representa uma existência sem direção clara, na qual cada corredor parece igual ao anterior, como se ambos os personagens vivessem numa osmose, numa mera sobrevivência sem reação, só deixando a vida seguir. Outro conceito psicológico existente no filme é a compulsão à repetição, mas não como se fosse um toque, mas de uma maneira mais comportamental. Os personagens parecem retornar continuamente aos mesmos medos, memórias e fracassos. O espaço dos backrooms ele é repetitivo por causa disso. As salas são quase idênticas e se repetem infinitamente, simbolizando assim as pessoas incapazes de superar experiências traumáticas. Elas continuam percorrendo os mesmos caminhos mentais sem encontrar uma saída. A Mary revivendo as experiências com a mãe, o Clark revivendo sempre o dia do término do seu casamento. Tudo é integralmente conectado ao comportamento e pensamento de ambos, seja com acontecimentos recentes ou do passado. E por mais que o desfecho da história pareça bastante ambígua, a verdade é que a resposta para as inúmeras dúvidas que podem existir na cabeça depois de assistir o filme estão devidamente explicadas nos curtas do YouTube. O filme em si, ele é uma extensão desse projeto dos curtas do Parsons, mas ele tem uma intenção também de plantar na nossa cabeça diferentes interpretações. E eu, particularmente falando, acho que o motivo disso é porque justamente há uma pretensão de fazer outros filmes sobre o Backrooms e o Parsons assinando. Aliás, tem até umas fofocas rolando aí desde esse final de semana aí de sucesso de estreia, mas vamos ter que esperar aí e ver o desenrolar das coisas. Eu acho que havia material suficiente para a A24 ter criado inclusive uma série, mas bom, eles sabem o que fazem, então vamos acompanhar aí os próximos passos. Mas voltando às tais interpretações, eu acho que elas nos levam a alguns questionamentos. O que os backrooms realmente são, se os personagens escaparam ou não, e se certas cenas pertencem à realidade ou a outra camada do labirinto. Essa estratégia narrativa, ela cria uma experiência muito semelhante aos nossos sonhos e pesadelos, que nem tudo precisa ser tão explicado minuciosamente. Em uma interpretação mais psicológica, os backrooms não precisam ser vistos apenas como uma dimensão física. Eles podem representar também o inconsciente, as memórias reprimidas, os estados depressivos e o medo de ficar preso dentro de si mesmo. Por isso o filme costuma gerar uma sensação diferente de outros de terror. Em vez de focar somente na sobrevivência, ele trabalha a ansiedade existencial. O verdadeiro terror não é apenas encontrar algo no corredor seguinte, mas perceber que talvez, só talvez, não existe uma saída, ou que o próprio personagem já não saiba mais distinguir uma realidade, uma memória ou a imaginação. É por essas e outras que tanto Clark no filme como aquele funcionário da Async lá nos curtas, eles decidiram voltar para os backrooms, porque eles encontraram um conforto dentro daquele
existencial sinistro deles, dentro dos seus próprios anseios. E você, já assistiu Backrooms? Me conta aqui nos comentários o que você achou do filme, quais foram os pontos que mais te marcaram nessa história, se você já assistiu os curtas-metragens. E se você chegou por aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu espero te encontrar aqui também na próxima semana, no próximo vídeo. Beijos e até lá!